Tudo bem com vocês? Eu sou o Misael. Eu sou a Elis. Vem sentar na mesa com a gente e discutir assuntos relacionados à família, casamento e à fé. Amor, você conseguiu verificar se a gente vai ir pra praia final de semana ou não? Amor, Oi? a maioria dos casais não se separam por falta de amor, se separam por falta de conversa. E isso é muito mais perigoso do que a gente imagina. Tudo bem com vocês? Eu sou o Misael. Eu sou a Elis. Esse canal nasceu com o intuito de trazer esse ambiente aqui, um ambiente de mesa, de relacionamento, de comunhão, e trazer você junto conosco. Vem sentar na mesa com a gente e discutir assuntos relacionados à família, casamento e à fé. E aqui nós não iremos falar sobre perfeição ou idealização de casais, mas sim de casais dispostos e acessíveis para ser transformados, curados e restaurados na mesa. Nós, Jesus E vocês, vem sentar com a gente. E nesse canal nós vamos tratar de assuntos relacionados à mesa. Um tempo de relacionamento, um tempo de comunhão. E nós temos percebido nos nossos aconselhamentos, no nosso cotidiano com a família e com amigos, que esse tempo de mesa, de relacionamento na mesa tem se extinguido. E nós queremos trazer isso de volta e também fazer com que vocês vivam esse tempo. Embora pareça algo tão simples, mas a mesa, o relacionamento, é algo primordial para que um casamento se consolide dentro daquilo que Deus tem como propósito para um casamento e para uma família. E nós, a partir de hoje, toda semana um vídeo trazendo um assunto relacionado a casamento, a família e fé. E o nosso tema desse tempo de mesa hoje será: quando as conversas acabam, o relacionamento morre. E dentro desse assunto nós vamos trazer alguns tópicos, para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão nos assistindo. E hoje nós vamos trazer alguns tópicos relacionados a esse assunto. Até porque, amor, a gente percebe que não é o amor que acaba. Muitas vezes a gente pensa que o amor acabou e que aquela paixão, o amor que a gente sentia já não sente mais. Mas na verdade não é o amor que acabou, é a conversa, é o diálogo, o relacionamento em si, a pureza que se perdeu. Sim, verdade. Ninguém acorda um dia dizendo: não vou mais me relacionar, não vou mais conversar, não vou mais lutar pelo meu casamento. Não. Essas situações são coisas que acontecem aos poucos. E sabe qual é o problema disso? É que eu e você não percebemos elas acontecendo. Então fique ligado com a gente aqui. A gente vai trazer alguns tópicos para vocês, alguns exemplos, que talvez você esteja vivendo isso na sua casa, no seu relacionamento, e que esse vídeo seja de muita ajuda para você. Que você não apenas assista esse vídeo, mas que você resolva tomar uma decisão hoje e mudar a situação que você está. Sair desse ambiente de silêncio, que lhe é mortal muitas das vezes, e vir para esse ambiente de relacionamento, trazendo com você a sua casa e a sua família também. E amor, a gente percebe que são coisas que acontecem no nosso dia a dia e a gente não se dá conta de que isso vai nos afastando. Um desses tópicos é o nosso excesso de rotina. A gente não percebe porque a nossa rotina, o nosso dia a dia, é o nosso trabalho, é o excesso de trabalho, e isso vai fazendo com que a gente se distancie. Aí o nosso relacionamento acaba que a gente até senta, mas para resolver problemas e situações. Verdade, nós vivemos isso de uma forma automática, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a academia, da academia para casa, e a gente acaba esquecendo de realmente viver a vida em família, em relacionamento, com os filhos, com a esposa. E aí muitas das vezes a nossa conversa é da esposa para o esposo: você já pagou aquele boleto? Você já resolveu a situação da escola dos nossos filhos? Então esse tipo de conversa se tornou-se normal no nosso meio, É necessário, mas acaba ficando apenas nisso. Sim. Não se aprofunda mais em sentimentos, no que você pensa, no que você acha. Sim. Mas focamos apenas no que é necessário para se conversar. Sim, e diante de tudo isso,
Não se fala mais em relacionamento, não se fala mais em sonhos, não se fala mais em projeto, não sentamos mais à mesa para criar sonhos juntos, fazer projetos juntos. Achamos que casando, tendo filhos, a vida acaba por ali. Não, nós temos muita coisa para viver. Você que está aí tem muita coisa para viver, você precisa acreditar nisso. Tem muita coisa para você viver. Você só precisa voltar para a mesa e começar a fazer planos novamente. E eu sei que tudo vai acabar bem. E diante desse excesso de rotina que a gente acabou de citar aqui, nós acabamos criando outro hábito muito ruim para o relacionamento. E esse hábito é respostas automáticas. Uma das coisas que mais mata o relacionamento hoje. Né? Às vezes a gente está tão empolgado em perguntar alguma coisa para o nosso parceiro, para nossa esposa, para os nossos filhos, até mesmo nossos filhos perguntar para nós, né? E a gente dá a resposta automática. Sim. Tá bom, depois eu faço, amanhã. Então tem tantas respostas automáticas que nós criamos como hábito, muitas vezes nem escutamos o que as pessoas falam, mas ou que a nossa esposa falou, que nossos filhos falaram, mas a gente dá uma resposta automática para eles. E sabe qual é o problema disso? É que todos que estão ao nosso redor acabam se acostumando com essas respostas automáticas. E a gente deixa de viver algo poderoso, algo precioso junto com a nossa família. E essas respostas automáticas nos tiram o foco do olho no olho, de muitas vezes abrir o nosso coração, principalmente nós mulheres, que gostamos de abrir, de conversar, de detalhes. Isso faz com que a gente pare e não queira mais falar. Porque às vezes a gente vai tão empolgada para querer conversar, para querer expor algo, para contar algo que aconteceu, e você responde de uma forma automática e faz com que você desanime, você não queira dar continuidade àquela conversa. Sim, e essas respostas automáticas acabam tirando uma essência muito grande do relacionamento, que é olho no olho. É você sentar de frente para o outro, trocar ideia, conversar, voltar a se apaixonar por aquela pessoa, voltar a trazer à memória aquilo que te levou a estar com ela, a casar com ela, fazer sonhos com ela. Então que você possa, a partir de hoje, mudar a sua forma de trazer respostas. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Nós precisamos nos importar sim com aquilo que as nossas esposas falam. Eu todos os dias, eu levo minha esposa para o trabalho, eu busco ela todos os dias no trabalho. Quando eu chego na empresa, eu pergunto para ela, amor, como foi o seu dia? Todos os dias. Embora ela me dê a mesma resposta todos os dias. Todos os dias é a mesma resposta. Todos os dias são as mesmas coisas que aconteceram lá. Mas eu não deixo de perguntar. Agora, se depois da segunda, terceira vez que ela me desse a mesma resposta, eu não perguntasse mais, a nossa viagem para casa seria em silêncio. A nossa chegada na nossa casa seria diferente. Então, nós precisamos um pouco se importar com aquilo que as pessoas estão falando. Porque isso é precioso não só para quem está contando, mas para quem também está ouvindo. Isso fortalece o relacionamento. Isso traz uma confiança na pessoa que está contando. Então, pare de dar resposta automática. Para ouvir os seus filhos. Senta com o seu filho no sofá, senta com o seu filho na mesa e diga, filho, como foi o seu dia na escola hoje? Por mais que ele conte que todos os dias são a mesma coisa, mas para ouvi-lo. Para ouvir a sua esposa. Esposa, você que está nos assistindo, é muito precioso que você pergunte para o marido como foi o dia dele. Embora ele vai chegar para você e falar um monte de coisa, porque o homem tem esse hábito de descarregar muitas vezes as coisas do serviço em cima da esposa, mas escute ele, seja um filtro na vida dele, diga, não amor, amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser melhor do que hoje, incentive ele, faça com que ele vá dormir pensando que realmente o dia dele vai ser melhor amanhã. Sim, e as conversas evitam que coisas graves lá na frente aconteçam. Porque se você não ouvir do seu filho hoje, que tá aqui na mesa, que você tem acesso, que você tem liberdade, que ele quer falar, que ele quer contar tudo o que aconteceu, ele vai abrir o coração e o sentimento dele muitas vezes para pessoas erradas. Da mesma forma o teu esposo, da mesma forma a tua esposa, o primeiro que der ouvidos, a pessoa vai abrir o coração. E muitas vezes é algo tão íntimo, tão pessoal, que a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos querem dividir com você. Mas por falta desse tempo, dessa disponibilidade, dessa vontade,
de sentar à mesa, abrir teu coração e olhar olho no olho, faz com que lá na frente venha trazer ou fazer um estrago muito grande na vida de pessoas que amamos. Verdade. E muitas das vezes isso se torna irreversível na questão pai, filho, esposo, esposa. Então tome muito cuidado. As suas decisões hoje vão ditar o teu futuro amanhã, o futuro da sua casa e da sua família. Tem muito assunto para nós tratarmos aqui, tem muitas coisas interessantes a ser tratada. E esse assunto tem muita coisa a ser discutido. Se você está aqui até agora com a gente, gostou desse assunto, nós queremos te convidar a se inscrever no nosso canal, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas alcancem isso. Toda semana nós queremos estar aqui com vocês, trazendo uma palavra nova, um aconselhamento novo para você, para sua casa, para sua família, para o seu relacionamento, para a sua fé se tornar uma fé inabalável. E uma das coisas que mais tem destruído no casamento hoje é o celular. Uma das coisas que mais tem roubado o tempo de uma família, o tempo da esposa com o esposo, dos filhos com os pais e assim por diante. Então o celular hoje se tornou uma ferramenta abençoada na mão de muita gente. Mas ao mesmo tempo, se ele não for usado com toda cautela, ele vai trazer prejuízos irreparáveis para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos. Então você precisa estar muito atento a isso. E hoje é tão prático para os pais, para a mãe, enfim, que chega cansada, que trabalhou o dia inteiro, que tem que fazer a janta, que tem que cuidar da casa, abrir uma tela para um filho ficar assistindo enquanto os pais resolvem as coisas de casa. Só que além dos filhos, o celular acabou vindo para a mesa também. Então hoje quando a gente vai almoçar ou vai jantar, ou vai ter um tempo que deveria ser um tempo para a família, de relacionamento, de olho no olho, de abrir o coração. Cada um está no celular, né? Cada um está no celular e falta a conversa, falta o diálogo. O celular entrou na mesa de muitas pessoas, principalmente cristãos, né? Embora a gente não esteja aqui para falar de religião, mas o celular entrou na mesa de muita gente. E quando o celular entrou na mesa, o relacionamento que já era pouco acabou indo embora. Então nós precisamos ter muito cuidado com o celular. Você precisa ter um tempo específico para mexer nele. Por favor, não deixe que o celular roube o lugar do relacionamento na vida de vocês e na família de vocês. E tudo que nós falamos aqui, excesso de rotina, respostas automáticas, o uso indevido do celular no meio do nosso relacionamento, tudo isso vai causar em nós um grande transtorno emocional. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque o transtorno emocional também vai acabar com o relacionamento na sua casa e na sua família. Eu vejo que para nós, mulheres, o acúmulo de sentimentos, de emoções, de palavras que a gente não diz, ele vai nos causando um cansaço emocional. Então, muitas vezes a gente até faz plano de ter esse tempo de mesa, de sentar e conversar com o nosso esposo, com a nossa família. A gente programa, a gente idealiza, mas o nosso cansaço emocional nos faz perder essa vontade. Faz perder, causar um desânimo, uma frustração, para que a gente não tenha esse tempo. A gente nunca teve esse tempo de conversar, ou toda vez que nós tentamos tirar um tempo de conversa, um tempo de relacionamento, isso acabou em briga, acabou em discussão. Então hoje muitas vezes a gente faz planos de conversar durante o dia, no trabalho, no carro, né, onde quer que a gente esteja, a gente faz planos. Não, vou chegar em casa hoje, a gente vai conversar, vamos alinhar as coisas, eu e minha esposa, minha esposa e meus filhos. Só que quando nós chegamos em casa, nós nos deparamos com cansaço emocional. Nós pensamos, por que eu vou falar? Para que eu vou tratar esse assunto? Para brigar de novo, para causar briga de novo? Então, um desgaste de novo emocional. Então a gente acaba não falando e não discutindo alguns assuntos por causa de um cansaço emocional. Deixa eu falar uma coisa para você, isso não é cansaço físico, não é porque eu dormi pouco, não é porque eu acordei cedo, não é porque eu dormi tarde, não é porque eu trabalhei demais, não. Isso é emocional. É por isso que muitas vezes você vai para academia, você cuida da tua saúde, mas a falta de relacionamento ainda continua. Por quê? Porque ela não é um cansaço físico, né? É um cansaço que está na sua mente, é um cansaço que já desceu para sua alma, muitas vezes está no seu coração, através de uma mágoa, através de uma dor, através de uma tristeza. É por isso que Jesus fala
em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o quê? Para a vossa alma. Ele não disse que você vai encontrar descanso para o vosso corpo. Ele disse que você vai encontrar descanso para a vossa alma. Então, Jesus precisa estar na sua vida sim, irmãos. Não tem como ser diferente, meu querido. Não tem como. Só nele você vai encontrar um descanso para esse desgaste emocional que você tem vivido e que tem acabado com o relacionamento na sua casa. Espero que vocês estejam gostando desse assunto. Nós temos muito mais coisas ainda a ser debatidas aqui nessa noite. Está sendo maravilhoso, né? Poder estar aqui com vocês aí nos assistindo. Compartilhando aquilo que a gente viveu, que a gente aprendeu. Isso, perfeito. Muito bom ter vocês conosco na mesa. Sinta-se à vontade para se inscrever aqui no nosso canal e toda semana sentar conosco nessa mesa. Deixe as suas perguntas aqui nos comentários, deixe as suas dúvidas aqui nos comentários. Nós vamos deixar também uma caixa de perguntas lá no Instagram, porque você faça perguntas, a gente possa estar respondendo num próximo vídeo ou durante a semana mesmo lá no Instagram. Então, é muito bom ter você conosco. Se você ficou aqui, até aqui, se você está aqui até agora, é porque realmente você está precisando ouvir isso. E eu espero que nós possamos trazer aqui uma solução que vai te direcionar para um novo tempo de relacionamento na sua vida e no seu casamento e na sua família. E para encerrar esse tópico, onde a conversa vai morrendo aos poucos, nós adquirimos nesse processo medo de conflito. Ou seja, nós deixamos de conversar para não arrumar conflito. Nós ficamos quietos, nós engolimos sapo, nós ficamos em silêncio, achando que estamos fazendo bem para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Mas não se engane, isso não é bom e nunca será bom. Muita gente se cala achando que isso é normal, que isso vai resolver alguma situação, mas deixa eu falar uma coisa para você. O silêncio, o se calar, de engolir sapo hoje, engolir sapo amanhã, se você acha que isso é maturidade, deixa eu te falar uma coisa, você está muito enganado. Isso não é maturidade, pois o silêncio não resolve conflitos, muito pelo contrário, ele acumula problemas e feridas dentro do nosso coração. E esse é o nosso próximo tópico. O silêncio não é neutro. Isso mesmo. Muita gente acha que ficar em silêncio diante de uma discussão, diante de um tempo de conversa, é trazer paz para o relacionamento. Mas você está muito enganado. Isso não é paz. É sim, muitas das vezes, uma desistência de tudo aquilo que um dia nós acreditamos ser um relacionamento perfeito. Mas sim, muitas das vezes, isso quer dizer desistência. Nós estamos desistindo de brigar por um relacionamento. Nós estamos desistindo de conversar a respeito daquele assunto. Então, ficar em silêncio não é ter paz na sua casa. Não é resposta de um homem maduro, de uma mulher madura. Não, muitas vezes você dizendo assim, não, eu vou ficar quieto, é melhor ficar assim, vou aguentar mais 10 anos, mais 20 anos. Então, muitas vezes, o silêncio, ele é um pedido de desistência que você não quer expor. Isso mesmo. Eu lembro do início do nosso relacionamento, eu sempre fui uma pessoa que eu achava que se ele tivesse feito algo de errado, ele tinha que saber que ele tinha feito algo de errado, ele tinha que vir pedir desculpas para mim. Só que o óbvio não é óbvio se a gente não falar. E muitas vezes eu me calava de algo que acontecia, coisas normalmente eram bobas e simples, mas que eu criava algo dentro da minha mente e eu entendia aquilo como uma verdade. E eu me fechava, ao invés de eu me abrir e falar o que tinha acontecido, ou por que eu me chateei, o que aconteceu, eu me fechava. E o meu esposo, ele teve muita paciência. Ele vinha, amor, o que aconteceu? Por que você tá assim? Por que você tá triste? Por que você tá chateada? E eu falava assim, nada, não é nada, não é nada. E aí ele vinha me trazer para a mesa. E falava assim, me conta, o que aconteceu? O que eu fiz para você? E aí eu me sentia à vontade, eu me sentia aberta, porque ele estava disposto a ouvir, ele estava olhando nos meus olhos, ele estava demonstrando que se importava comigo. E aí eu falava. E normalmente não era nada daquilo que eu tinha criado na minha mente, não era nada daquilo que eu imaginava, só que se resolvia. Porque se a gente for deixando aquilo que a gente cria na nossa mente crescer e tomar uma proporção muito grande, a gente cria aquela inverdade ou incerteza numa verdade. Então, eu louvo a Deus
por ele ter tido esse tempo de paciência, essa perseverança. E hoje nós somos muito abertos a isso. Eu acho que quando eu não gosto de algo, ou ele da mesma forma, a gente é muito aberto para conversar, a gente conversa sobre tudo. Verdade. E isso é muito bom. Então, o silêncio não é maturidade. O silêncio é um campo minado que ele só vai crescendo se a gente não tomar uma atitude de abrir, de conversar, de mudar essa situação. E ele é muito perigoso. E muitas das vezes ela criava algo na cabeça dela eu não tinha resposta, porque eu vim de uma criação diferente, eu preciso resolver a situação, eu não posso seguir em frente, eu não posso dar o próximo passo, eu pensava dessa forma, sem eu resolver aquilo que estava por resolver. E muitas das vezes a gente virava a noite e aquele silêncio permanecia no outro dia, e isso é uma coisa muito perigosa, como a Elise mesmo disse aqui. Ela é um campo minado. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que não se deite o sol sobre a sua ira. Isso é muito perigoso. A gente acha que chegou a noite, nós vamos dar boa noite um para o outro e vamos dormir e está tudo acabado. Não. Enquanto a gente dorme, o inimigo trabalha na nossa mente. Aquilo que era um probleminha durante o dia, ele vai fazer com que vire um problemão durante a noite e você já vai acordar mais irritado do que você já estava, mais bravo do que você já estava. Então eu fui buscando essa graça em Deus, de ter paciência, de esperar ela me dar uma resposta daquilo que eu precisava. E a gente tomou algo como hábito na nossa vida e a gente já tem feito isso praticamente há 5 anos, né? A gente nunca mais dormiu sem antes pedir perdão pro outro. Nunca. Não importa o que aconteça, não importa a hora que nós vamos dormir, não importa qual foi a gravidade do problema que talvez nós tenhamos causado um pro outro durante o dia, mas a gente não vai dormir sem resolver as coisas. A Bíblia fala que o sol não se deite sobre a nossa ira. Nós não vamos abrir margem para o inimigo agir na nossa vida. E a gente tem feito isso. Então todas as noites, a gente antes de deitar, ou até mesmo muitas vezes deitado, né, eu olho para ela e falo, amor, me perdoa se eu te fiz alguma coisa hoje, se eu te magoei hoje, se eu falei alguma coisa que te entristeceu, e ela me perdoa, ela também faz o mesmo pedido para mim, e eu perdoo ela também. Então, depois do pedido de perdão, eu coloco a mão na cabeça dela e eu oro por ela, dizendo, Deus, guarda nosso sono, guarda nossa mente enquanto nós dormimos. Senhor, que o inimigo não tenha acesso aos nossos sonhos e nem ao nosso sono. Então, e as nossas noites mudaram, a nossa vida mudou. Então, a investida do inimigo é muito menor no outro dia, porque você vai acordar já com a sua cabeça em paz, com a sua mente em paz, com o seu coração em paz. Então, muitas vezes a gente faz a parte do inimigo, a gente acorda bravo, a gente acorda ruim, a gente acorda brigando, a gente acorda discutindo. Então, assim, isso mudou a nossa vida. Eu estou casado com a Elisa há 5 anos. E há 5 anos eu nunca vi ela acordar de mau humor. Eu nunca vi ela acordar triste, eu nunca vi ela acordar chateada, nunca vi ela acordar com preguiça. Depois que a gente resolveu tomar isso como hábito da nossa vida, como algo a ser feito todos os dias, a nossa vida mudou, o nosso casamento mudou, tudo ao nosso redor mudou. Então, deixa eu falar uma coisa para você, o silêncio, ele vai te levar sim para um lugar de ruína. Deixa eu falar uma coisa para você, o silêncio, ele não é a ausência de problema na sua vida, escute isso, o silêncio, na verdade, ele é falta de coragem de você resolver as coisas. Então, crie coragem, resolva, não se cale. Ah, mas toda vez que eu vou falar, a pessoa discute. Espera, deixa passar o tempo, peça perdão, mas eu não fiz nada, não importa, peça perdão, não importa quem errou, quem fez o bem, quem fez o mal. Nós precisamos pedir perdão. Quando a gente pede perdão um para o outro, nós constrangemos o outro com o pedido de perdão. E isso quebra muitas barreiras. Né? A Elise tinha muito isso, qualquer coisinha, ela se fechava. E muitas vezes eu não fazia nada para ela, não fazia, era coisa da cabeça dela. E de repente eu chegava lá e dizia, amor, quero que você me perdoe. Ela ficava sem entender, mas peraí, por que você está pedindo perdão? Muitas vezes ela falava alguma coisa para mim e ela mesma se magoava. E eu chegava e falava, me perdoa. Ela dizia, mas pelo quê? Eu falei, pelo que eu fiz por você. Então muitas vezes a gente precisa disso. A gente precisa, não vai morrer de pedir perdão. Então tenha coragem de falar. Tenha coragem de falar as coisas que sejam verdadeiras. Cuide com aquilo que machuca. Depende do horário ou lugar que vocês estão, cuide, porque tem palavras também que machucam. Então
Seja ponderado nas suas palavras para que vocês possam viver um relacionamento bom. Então, medo não é a ausência de problema. Muitas das vezes é falta de coragem para resolver isso. Então, diante de tudo isso que nós já conversamos com você, tudo isso que nós falamos nos tópicos anteriores, são coisas do cotidiano de um casamento, de uma família. Se você é casado, você vai passar por isso, ou você já passou por isso, ou você está prestes a passar por isso, mas hoje você tem uma chave aqui que vai te livrar de muitas portas surpresas nesse relacionamento. E por que nós temos como o nome do nosso canal Um Casal na Mesa? Porque a gente entende que a mesa, cara, a mesa é um lugar fantástico, né? A mesa é um lugar de relacionamento, a mesa é um lugar de cura, a mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar de alegria. Então a mesa sempre foi um lugar de encontro, sempre. Nós podemos ver para a geração passada, né? Essa geração se perdeu, essa nossa geração se perdeu. E junto com a nossa geração, a mesa se perdeu, o tempo de mesa se perdeu. Nós somos ainda de uma geração onde os nossos pais sentavam todos na mesa para comer. Aos domingos, o meu avô e minha avó faziam almoço para 14, 15 filhos, com todas as suas esposas, com todos os seus netos, e era uma mesa gigantesca. Lá nós tínhamos horas de comunhão, horas de relacionamento. Acabava o almoço, nós já ia para a sobremesa, depois da sobremesa já emendava o café, e muitas vezes nós passávamos o domingo inteiro nessa mesa. Então, junto com a perca dessa geração, a mesa também se perdeu. E isso é muito triste, porque a mesa ela realmente é um lugar de relacionamento. Então, diante de tudo isso, né, onde sumiu os relacionamentos, sumiu a vontade de estar próximo um do outro, a mesa também sumiu de todas as casas. E sabe qual é o problema da mesa sumir de dentro de uma família, dentro de um casamento? Quando a mesa desaparece, a gente começa a viver uma vida sozinho. A gente começa a se acostumar a estar sozinho, a viver sozinho, e isso é muito perigoso. E a gente pode citar aqui, né, amor, alguns exemplos do que acontece quando a mesa se perde, quando a mesa desaparece do nosso relacionamento, da nossa família. E uma das situações que eu acho que quase todas as famílias vivem hoje, né, que perderam esse ambiente de relacionamento, que perderam mesa, se alimentar sozinho. Sabe, a maior tristeza hoje é você olhar para uma família e ver um pai comendo na sala, a mãe comendo na cozinha, o filho comendo no quarto com videogame, a outra filha no quarto lá com o celular. Ninguém mais tem horário para comer, ninguém consegue mais manter um horário de relacionamento na mesa. Cada um vive da forma que quer, cada um se move da forma que quer, um come mais cedo, outro come mais tarde. A mãe prepara o almoço com tanto carinho, coloca na mesa, com a intenção muitas vezes de todos sentarem ali e comer, mas o pai vem do lado, pega o prato e vai para o sofá, o filho pega o prato e vai para o quarto, a mãe muitas vezes acaba ficando sozinha. E com o passar do tempo isso cansa, isso traz um desgaste, aonde a mãe já perdeu a esperança e ela muitas vezes não faz a comida. Ela muitas das vezes parou de cozinhar e por isso muitas vezes ela é tratada de forma errada também, como preguiçosa, mulher que não cuida da casa, mulher que não cuida do lar. Muitas vezes ela deixou de ser a mulher preciosa que ela era, por causa das atitudes do marido e dos filhos, por não viverem aquilo que um dia talvez ela tenha almejado viver. Eu quero falar algo aqui, eu me criei na verdade longe do meu pai, né? Muitas vezes longe da minha mãe, até no início porque foi uma necessidade, minha mãe precisou trabalhar fora, precisei me virar muito cedo, eu e meu irmão, né, para comer. A gente fazia cada um sua comida e comia, né? Eu cresci mais tarde, tive a opção de cair no mundo, né, viver no mundo, então não tinha hora para estar em casa, não tinha hora para almoçar. Durante 11 anos da minha vida eu praticamente não tive almoço com minha mãe, com meu pai ou com meus irmãos, nunca tive esse ambiente. E quando eu conheci a Elis, ela me chamou um dia para almoçar na casa dela, depois de 6 meses, né? Ela me chamou para almoçar na casa dela e eu vi algo fantástico, eu vi algo que eu falei assim, cara, eu preciso preservar isso, eu preciso fazer com que isso permaneça na nossa geração, ou na minha descendência, né? Quando eu fui almoçar na casa dela, não foi cada um que pegou um prato e foi para um lado da casa, não. Existia uma mesa posta, toda linda, não era porque eu estava lá, nós já estamos juntos há 5 anos. E durante esses 5 anos, a mesa sempre foi a mesma. A mesa sempre foi. Quando eu cheguei na casa dela, foi aquela mesa tradicional que um dia eu vivi na minha infância, né? Toda a comida pronta em cima da mesa, os pratos cada um no seu devido lugar, todas as cadeiras na mesa.
E sabe que algo que me chamou a atenção, eles tinham um canudinho. Sabe que canudinho? Aquelas negocinho de massa que vai maionese dentro. Aquilo me lembrava muito a minha infância, onde a minha avó fazia os canudinhos, colocava maionese, e aquilo era, muitas vezes, a coisa importante ou especial de um almoço. Então, eu quero dizer para você, assim, isso é possível ser mantido nos dias de hoje. Tem muitas coisas que nós fazemos na mesa, né, amor? Sim, e a minha mãe e o meu pai, a gente era criança, então a refeição livre que a gente poderia ter que não fosse na mesa, eram os lanchinhos. Então o lanchinho da tarde, quando eu chegava da escola, ou o lanchinho da manhã, eu podia ficar comendo uma frutinha, um pãozinho, assistindo TV, mas fora isso, a TV, o celular, as telas em si não entravam na mesa, né? Até hoje, a minha mãe, se a gente pode estar no momento lá assistindo TV, toda a família reunida na sala, mas o tempo de mesa é sem TV e sem celular. É um tempo para a gente conversar, verdade. É um tempo para a gente olhar nos olhos, onde todo mundo é igual, ninguém é maior, ninguém está acima, ninguém está abaixo, todos nós somos iguais, e é um tempo onde a gente pode abrir o nosso coração, ouvir a nossa família, e isso é maravilhoso, é algo que eu amo estar com a minha família, e principalmente com a minha família na mesa. Então nós precisamos recriar o hábito de viver isso, né? Almoçar todo mundo junto, sem celular. Então, tudo isso é precioso e vai valorizar o seu relacionamento. Eu sei que isso vai mudar. Mas o que isso tem a ver com o meu casamento? O que isso tem a ver com eu estar quase me separando? Você está se separando, ou quase se separando, por causa disso, por falta de relacionamento, por falta de compromisso. Quando você namorava com a sua esposa, com o seu esposo, você ficava horas conversando. A gente ficava o dia inteiro conversando, foi no finalzinho da conversa que você ganhar um beijinho na boca e ir para casa. Quantos viveram isso, né? Passar a tarde inteira conversando, fazendo sonhos, fazendo projetos, contando da vida um do outro, né? E agora a gente perdeu isso. Então, diante de tudo aquilo que nós ouvimos, nós entendemos que a mesa, ela não pode desaparecer. E se ela desapareceu da sua casa, se você não tem hora para comer, os seus filhos não têm hora para comer, se ninguém tem hora para nada na sua casa, está tudo errado e você está, assim, fadado ao fracasso. Sua família está fadada ao fracasso. Você precisa voltar aos princípios, você precisa voltar para a mesa. Quando a mesa some, o relacionamento vira apenas uma logística. Então o que nós estamos falando aqui com você hoje não é apenas sobre uma mesa com comida, não. Nós estamos falando de uma mesa de relacionamento. É uma mesa sobre presença, sobre estar presente. E quando nós estamos presentes na mesa, quando eu, minha esposa, meus filhos, meus pais, seja quem for que faz parte da tua família, estiver na mesa, eu tenho uma certeza absoluta que Jesus também estará nela e tudo vai começar a mudar na sua vida. Nós vamos agora para o último tópico e eu sei que esse vídeo pode sim te tirar desse ambiente de silêncio que você está, dessa falta de comunhão, de relacionamento, e te levar para um novo nível e restaurar a sua vida, a sua família e o seu casamento e a sua fé em Deus também. E o nosso último tópico, chegou o finalzinho, o nosso último tópico é Jesus precisa estar à mesa. Sim, verdade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus podia resolver muita coisa nos cultos, ele podia resolver muita coisa no templo, mas quando ele queria resolver algo, Jesus ia para a mesa. Jesus não se importava na casa de quem que era. Jesus sentou na mesa com leprosos, Jesus sentou na mesa com ladrões, Jesus sentou na mesa com pecadores. Então ele deixou isso nas suas escrituras para nós entender que a mesa é sim um lugar de relacionamento. Nós precisamos sentar na mesa para que Jesus possa fazer parte da nossa vida. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a ausência da mesa, o desgaste do nosso casamento, o desgaste do dia a dia, os tópicos que nós citamos acima, que vão te levar para um lugar de desgaste, ou já te levaram para um lugar de desgaste, faz com que você ande sem direção nenhuma, debaixo de um desânimo, debaixo de uma tristeza. Quando nós olhamos para a Bíblia em Lucas capítulo 24, a Bíblia fala de dois discípulos que caminhavam no caminho de Emaús, né? Esses homens tinham um propósito, esses homens viviam algo poderoso, sentado na mesa com Jesus. Mas de repente, algo acontece, um desânimo toma conta daqueles homens, e esses homens se desesperam e vão embora, sem direção, sem propósito.
E sabe sabe qual a parte interessante disso? Jesus passou a andar com aqueles homens no meio do caminho. E eles não reconheceram Jesus, eles não reconheceram a voz de Jesus. Talvez você diga, mas eu vou na igreja, eu conheço Jesus, eu oro na minha casa, eu oro pelo alimento. Mas isso não significa que a mesa está restaurada, porque esses homens estavam andando com Jesus. Então andar com Jesus é fácil, né? Mas mais do que andar com Jesus, nós precisamos reconhecê-lo. Nós precisamos saber quem Ele é. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando você sabe quem é Jesus, meu amor, você volta para o propósito, você vai viver o propósito dele. E o propósito de Deus, com certeza, não é o final do seu casamento, não é o final do seu relacionamento com seus filhos, muito pelo contrário. O propósito de Deus é que você seja, sim, uma família estruturada, uma família restaurada, uma família abençoada, que você seja uma família resposta para as outras famílias. Então, esses homens andaram muito tempo com Jesus, não reconheceram ele. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram na aldeia, o que eles fizeram? Jesus entrou na casa junto com eles, Jesus sentou na mesa e Jesus partiu o pão. Sabe, Jesus levou aqueles homens para um ambiente de relacionamento, e quando eles entenderam que aquele ambiente era um ambiente de relacionamento, eles relembraram de Jesus, eles relembraram do propósito que Deus tinha na vida deles, e depois daquela noite eles voltaram para Jerusalém, ou seja, eles voltaram a viver o propósito que Deus tinha. Sabe, Deus está dizendo para você aqui hoje, traz Jesus para sua mesa, senta na mesa com Ele, traz a sua família para a mesa, por favor, faça isso, participe do partir do pão, porque isso vai te trazer novamente para o propósito. Isso vai acabar com as brigas, isso vai neutralizar o inimigo na sua vida, e você vai viver algo poderoso do Senhor. Eu sei que são muitas coisas que a gente falou hoje aqui, a gente compartilhou muitas coisas com vocês, foram muitos tópicos, então reveja, volte o vídeo, assista novamente se ficou alguma dúvida. Eu sei que a vontade muitas vezes é de a gente mudar e radicalizar, mas a mudança não precisa ser feita toda hoje. Comece com um passo de cada vez, um dia de cada vez, mas decida mudar, decida fazer diferente por você, pela sua família. Não desista do seu casamento, não desista de você, não desista dos seus sonhos. Eu sei que tudo que nós falamos aqui, tenho certeza que aí da sua casa, eu sei que Deus está falando com você também. Verdade, tudo isso que nós falamos aqui, na verdade, talvez o que esteja faltando no seu casamento não seja amor. Talvez o amor ainda está aí. Na verdade, o que esteja faltando é relacionamento, é colocar as coisas em ordem. Não precisa procurar fora um amor, não precisa procurar fora uma alegria, fora do teu casamento, fora da sua mesa, não. Talvez o que precisa é um tempo de mesa, é um tempo de qualidade, é um tempo de relacionamento, para que as coisas voltem a fluir de acordo com aquilo que você sempre sonhou para sua casa e para sua família. Nós chegamos ao fim desse vídeo com muita alegria no nosso coração, de poder tê-los à mesa conosco. Vai ser um prazer a partir de hoje dividir a mesa com você. Um dia por semana nós vamos estar aqui postando um vídeo, nós vamos ver também para fazer uma live ao vivo aqui, onde você vai poder entrar e participar com a gente, tirar suas dúvidas, conversar. Vai ser muito bom poder estar junto com você. Se essa conversa falou com você, se esse assunto foi relevante para a sua vida, para o seu casamento, não deixe de seguir a gente aqui no YouTube, não deixe de compartilhar isso. Com certeza você conhece 2, 3, 4, você conhece até 10 casais que estão passando por um momento difícil, que você pode partilhar esse vídeo com eles. Nos ajuda a crescer também aqui, nos ajuda a ser forte dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva, é necessário que você se inscreva no nosso canal, que você comente, que você deixe o seu like. Isso é muito importante para a gente aqui, para a gente poder dar um up inicial aqui, para que a gente possa fazer mais vídeos aqui relacionados a casamento, a família e a fé. Muito obrigado a todos que nos assistiram até agora. Obrigado você que chegou ao final desse vídeo aqui. Eu sei que não foi um vídeo muito curto, mas foi debatido coisas muito preciosas aqui. Antes de nós irmos embora, nós queremos deixar algumas sugestões simples para que você possa fazer como dever de casa, e eu sei que muita coisa vai mudar. A próxima mesa que você for servir na sua casa, fica sem celular. Sentem todos à mesa, deixe o celular de lado, por favor, aguente, resistam, fiquem sem celular até que a janta, o almoço ou o café acabe e vocês possam ter um tempo de relacionamento. E outra coisa que eu quero deixar aqui como sugestão para você, para o seu relacionamento. Faça uma pergunta honesta
para sua esposa ou para o seu esposo e escute a resposta dele. Deixa ele falar e leve essa resposta para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia eu falei para minha esposa assim: amor, me fala 2 coisas que eu estou fazendo de errado e que você não gostaria que eu fizesse mais. E ela foi muito sincera e falou: você está fazendo isso que eu não gosto e isso que eu não gosto. E depois daquele dia eu fiz de tudo para mudar. Tem coisas que se leva mais tempo, tem coisas que se leva menos tempo. E assim também a gente faz isso de vez em quando. Ela pergunta para mim, eu pergunto para ela, porque a gente cria hábitos novos todos os dias. E às vezes os hábitos que a gente cria nem sempre agrada aqueles que estão ao nosso redor. É por isso que é importante a mesa e o relacionamento. Tá bom? Um grande abraço a todos. Então segue o nosso canal, Um Casal na Mesa. E a gente vai estar aqui junto com você, sentado na mesa, para termos grandes momentos de relacionamento. Deus abençoe e até a próxima. Um abraço, que Deus abençoe. Deixe o seu like aqui, deixe o seu comentário aqui para a gente saber que você gostou do assunto. Se você não gostou também, deixe seu comentário aqui para a gente poder melhorar, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe, fiquem com Deus e eu desejo o melhor na vida de vocês, na família de vocês, que seja um relacionamento precioso e valioso. Amém, queridos? Um abraço.